Bom, este deve ser o governo mais descolado da realidade de sempre em Portugal. O governo acabou de anunciar uma medida de 500 milhões de euros, portanto que vai custar 500 milhões de euros e que, se for aprovada agora em julho, vai ser posta em prática em setembro com retroativos até janeiro. Parece ótimo, não é? Uma descida do IRS, portanto vamos todos pagar menos. Só que há um pequeno detalhe que se calhar não estamos bem a ver, é que esta medida beneficia maioritariamente aqueles que ganham entre 3.500 e 7.000 euros brutos por mês. E eu pergunto-vos, quantas pessoas é que vocês conhecem que ganham isto? Quem ganha este valor, ou seja, estes contribuintes que ganham entre 3.500 e 7.000 euros, vão ser beneficiados a dobrar no seu escalão e nos escalões inferiores, porque, como sabem, o IRS é um imposto progressivo. Ou seja, quanto mais ganhas, mais poupas. Parece genial, não é? Mas correndo o risco de me tornar repetitivo, tenho a mesma pergunta de sempre. E os jovens? Porque... Os jovens? Eu respondo. Os jovens, 33% deles já estão emigrados. E 70% deles vão emigrar quando acabarem os estudos. Pelo menos têm essa intenção. Ou seja, em breve vamos ter metade dos jovens portugueses fora de Portugal. E se continuarmos com estas políticas, vamos passar a ter 2/3, depois 70%, depois 80%, até um ponto onde literalmente os portugueses já não estão em Portugal. Estão aí espalhados pelo mundo e... depois vamos ter outras pessoas a vir para Portugal que não são portuguesas e o território português pode continuar a ser chamado Portugal, mas já não vai ser Portugal porque já não vai ter portugueses, não é? Ou seja, porque os portugueses vão estar fora de Portugal se continuarmos com estas políticas. Isto é uma questão de números. A olhar, 33% dos jovens já estão fora. Em breve, se 70% têm essa intenção, muito facilmente metade vão estar fora de Portugal. E depois e vamos continuar assim, com estas políticas que temos tido ao longo destes últimos anos, não é? Eu diria nos últimos 50 anos, mas eu diria nos últimos 20 então, tem sido absolutamente inacreditável. Segundo os dados do INE de 2023, 75% dos jovens entre os 18 e os 35 anos ganhavam até 1.000 euros líquidos por mês e quase 40% ganhavam até 800. Ou seja, a maioria não vai sentir diferença praticamente nenhuma porque os salários são baixos, portanto não há muito a descer. Portanto, é praticamente impossível não ficar revoltado, não é? Porque temos um governo que mais uma vez prioriza os jovens ricos, aqueles que ganham entre 3.500... Sinceramente, eu não consigo ver outra coisa aqui a não ser inveja, ressentimento, ser uma pessoa com muitos sentimentos negativos no seu coração perante os outros e olha para os outros e diz assim, como é que ele consegue ter aquele carro? Eu também gostava de ter. Como é que ele consegue ter aquela casa? Eu também gostava de ter e não tenho. O gajo tem de pagar pelas minhas merdas, meu. Ele tem de ser penalizado por estar a ganhar dinheiro, porque ele é má pessoa. De certeza absoluta que ele está a fazer coisas más para ganhar aquele dinheiro, não é? Então, pela justiça social, ele tem de pagar mais impostos. Tem de ser. E não é só pagar mais impostos, tipo pagar 10% como eu pago 10%. Não. Ele tem de pagar 40% de impostos. E eu só pago 4%. Porquê? Pelo bem da justiça social. Porque o gajo está a fazer aquilo de certeza que é má pessoa. Sim, 7.000 euros brutos mensais que, claro, são valores brutos. Mas quando os transformamos para líquidos vemos que a diferença é alguma, mas ainda é muito dinheiro considerando o salário mínimo e o salário médio atual de Portugal. O que está aqui em causa é que, mais uma vez, o governo ignora quem precisa. É mais uma fachada daquelas que já estamos habituados que... Bem, vamos lá ver. Só para vocês terem noção do que é que ele está a falar, vocês podem olhar para as diferenças nas tabelas, ok? De IRS e a diferença é praticamente nenhuma, ok? Se nós ajustarmos aquilo para a inflação, é literalmente nada. Não houve alívio nenhum fiscal. 500 milhões do IRS é nada. E vão ver as tabelas e vocês vão perceber. Não muda absolutamente nada, ok? É literalmente zero. É uma diferença. A diferença, se ajustarmos para a inflação real, não a inflação que eles nos dão, que é mentira, não é alívio fiscal nenhum, ok? Nenhum. Os impostos são literalmente iguais. E continuamos com novos escalões, que é uma loucura. Ou seja, isto é só malta que, enfim, isto é tal coisa. Estou na escola durante montes de anos a ouvir esquerdismo, não é? Marxismo cultural, é isto, não? Estão completamente infectados com socialismo na cabeça e não conseguem ver o mundo de outra maneira porque, desde sempre na escola enfiaram-lhe aquilo na goela e pronto, e não consegue ainda olhar para a realidade, não é? É bom para todos, exceto
para quem ganha menos de 3.500 euros brutos mensais. Fingir que isto é uma ajuda para todos é grave, porque sabemos que isto é mais um presente para aqueles que têm a árvore cheia. E a verdade é que os jovens continuam sem futuro, sem perspectivas de ficar em Portugal, porque é nesta brincadeira que vivemos. Porque... Então a solução era o quê? Diz-me lá, Pedro. O teu nome é Pedro. Diz-me lá, Pedro. Qual é que era a solução? Era aumentar impostos? É isso? A solução vai ser aumentar impostos ou manter os impostos iguais, que é basicamente o que está a acontecer, é manter os impostos iguais. Isso é a solução que tu tens. É aumentar ainda mais impostos, que é para o Estado nos dar ainda mais coisas grátis. É isso que tu estás a dizer. Aquilo que nós precisamos é de cobrar mais impostos, seja aos mais ricos, seja a quem for, mas vamos dizer aos ricos, provavelmente é o que tu concordas, vamos cobrar 500 mil milhões de euros aos ricos. A gente orienta, pá, vai arranjar aí maneira de taxar os gajos do que for, vai lá roubar as quintas e vende, seja o que for. Agarras nesse dinheiro e distribuis pelos pobres e resolvemos todos os problemas do país. Pronto, meu, é a solução, é pagar mais impostos e depois o Estado resolve. É isso. Malta, a vida vai já continuar, mas antes disso eu quero lembrar que vamos ter o nosso evento em Torres Vedras no dia 5 de julho, Fábrica dos Sapientes, e está aí no primeiro link da descrição. Vai ser um evento espetacular e é isso. Vemos por lá. Aqueles que ganham 7.000 euros brutos, daqui a uns anos não vão ganhar menos, vão ganhar mais. E aqueles que vivem do salário mínimo, que vivem de salário a salário para pagar as contas, que arrendam quartos, que tentam vir para Lisboa à procura de um futuro melhor, sabem perfeitamente que esta descida do IRS não é para eles. E o grande problema do governo é esse, pensar em quem já tem tudo. Não se enganem, isto não é justiça social nem é justiça fiscal. Mais uma vez, quem já é beneficiado recebe benefícios extra do governo e aqueles que estão em baixo, aqueles que sustentam a sociedade, são mais uma vez esquecidos. Meu, eu sinceramente, Pedro, tu vais ter de me explicar, tens de vir aqui ao Zuga, tu ou alguém com a mesma ideologia do que tu, para me explicar como é que tu chamas justiça social alguém ser roubado. Explica-me como é que roubar alguém é considerado justiça social. Tu literalmente estás a roubar pessoas, ganhem pouco ou ganhem muito, ok? Eu sou como ter impostos 100%. Portanto, seja rico, seja pobre, não quer saber. Roubar é errado. Tu dás legitimidade ao Estado para roubar as pessoas, para roubar as empresas. Tu achas que isso é uma coisa boa? Ou seja, tu olhas para o Estado como uma espécie de justiceiro social, não é? Que vai roubar aos ricos para dar aos pobres. É isso, e depois os pobres vão ficar muito bem. É isso que tu achas que vai acontecer? E depois eu estava aqui a ver os comentários e vejam só, eu tenho só aqui este comentário que é o seguinte. Adoro estes comentários tipo, metam na cabeça que o problema não é pagar impostos, é o governo. Olhem para a Finlândia, pagam quase 50% no máximo de impostos e estão felizes, porque esses 50% são aplicados aos serviços públicos e não para a corrupção. Eu pagaria na boa 50% de impostos se eu soubesse que ia ter uma boa educação, saúde, segurança e transportes públicos. Quanto menos pagarmos e mais roubarmos, pior. E este, sinceramente, é o raciocínio de muita gente, que é, eu não me importo de pagar impostos se depois tiver o retorno desses impostos. Agora, qual é que é o problema? O problema é o seguinte, em determinado espaço de tempo, isso pode estar a acontecer. Ou seja, tu pagas muitos impostos e sentes que tens um retorno sobre eles. Ou seja, imagina, vamos imaginar que pagas 50% de impostos, ok? Impostos altos, não sei o quê, pá, pagas 50%, mas diz assim, pá, é 50%, mas repara, tipo, a saúde é incrível. Pá, não preciso de pôr o meu puto numa escola privada, a escola é espetacular. Pá, existe segurança, ou seja, tu sentes que estás a pagar impostos e vale a pena. Diz assim, pá, pago 50% de impostos, ok, pá, aquilo às vezes custa, olho para o recibo, aquilo até dói, mas eu depois olho à volta e digo assim, não, repara, funciona tudo bem, então é o que é. Só que sabes qual é que é o problema? É que amanhã pode deixar de funcionar. O Estado, ao longo do tempo, degenera. É normal. Porquê? Porque não tem os incentivos para fazer as coisas bem. E os portugueses veem isso. Há 20 anos pagavam menos de SNS e tinham mais SNS. É tão simples quanto isto, meu. O Estado não tem incentivo para fazer as coisas bem. Ao longo do tempo, as coisas vão ficar mais caras, ou seja, mais impostos, e vão ficar cada vez piores. Porquê? Porque esse é o incentivo do Estado. Vejam só o que é que está a acontecer no SNS. Não funciona. O que é que precisamos? Mais recursos. Como é que temos mais recursos? Mais impostos. Ou seja, não funciona, vamos meter mais dinheiro. Escolas, é a mesma coisa. Pá, os professores não estão satisfeitos, não temos infraestruturas, não sei o quê. Então o que é preciso fazer? Mais impostos. As universidades, mesma coisa, mais impostos. Ou seja, a solução é sempre a mesma. Não funciona, vamos cobrar mais impostos para depois dizer que não funciona outra vez, para cobrar mais impostos e sempre assim. E alimenta-se o tamanho do Estado. O Estado vai ficando cada vez maior, porque se ele funcionar mal, o político pode sempre vir dizer, pá, o problema que nós temos de facto não é
o Estado não ter os incentivos para fazer as coisas bem. O problema não é esse. O problema é não cobramos impostos suficientes. Precisamos de cobrar mais impostos. E depois vemos a degradação total da sociedade. Porque reparem, porquê é que o Estado haveria de fazer as coisas bem? Porquê? Nunca ninguém me conseguiu explicar isto. Vamos lá. O Estado, qual é que é o incentivo que tem para fazer as coisas bem? Zero. Não tem incentivo nenhum para fazer as coisas bem. Porque o dinheiro vai aparecer de qualquer das formas. Repara, tu pagas ou és preso. Então é completamente irrelevante fazeres o Estado vender-te o produto ou o serviço bem. É completamente irrelevante. Completamente irrelevante, aliás. Tem incentivo para fazer as coisas mal. Porque se fizer as coisas mal, pode dizer o quê? As coisas estão a funcionar mal porque temos poucos recursos, precisamos de mais. O que é que se diz sempre? O SNS não funciona, precisa de mais recursos. Ou seja, precisamos de mais impostos para pagar o SNS. A escola não funciona. É sempre assim. Sempre exatamente a mesma coisa. Portanto, malta, é isto. Digam nos comentários o que vocês acham. Na minha visão, enfim, quando eu vejo estes vídeos fico tipo, sem nenhum tipo de esperança na próxima geração, nas gerações mais novas, na minha geração. Porque, às vezes falo com a malta e digo assim, este gajo é brilhante, este gajo tem cabeça, esta malta levou com esquerdismo desde criança, não é? Como é normal em Portugal, ser de esquerda é o normal, ser socialista é o normal, mas depois crescem e ainda não conseguem perceber que o Estado é o problema e que não é a solução e que não vai ser com mais impostos que vai ser resolvido, nem vai ser com melhor Estado, nem com melhor gestão, vai ser com menos Estado, vai ser com menos impostos, vai ser com mais liberdade. Diz-me uma coisa, jovem que estás aí em casa a ver isto, tu preferes ter merdas grátis, entre aspas, porque vais ser taxado até o tutano, ou preferes que eles te deixem em paz e que vais tentar tu ganhar o teu dinheiro, criar o teu negócio, trabalhar 2 empregos, fazer seja o que for. Tu preferes ser livre e ter responsabilidade, ou não ser livre e não ter responsabilidade? É isto que tens de escolher. Tu vais confiar num político? Tu vais confiar no Estado? Olhem para as gerações mais velhas. Olha para os teus avós. Eles confiaram no Estado. Qual é que é a vida que eles têm? Tem uma forma de miséria. Porquê tem uma forma de miséria? Porque confiaram no Estado. Não confiem no Estado, por amor de Deus, Não confiem no Estado. Tem de perceber que o Estado é uma organização criminal que não olha para vocês como um ser humano. Olha para vocês como um bandido que ele pode ir lá e retirar recursos e se não pagar mete-o na cadeia. É isso que vocês têm de perceber. Olhem para o Estado como um bandido. Olhem para o Estado como um inimigo, não olhem para ele como amigo, porque vocês olharem para ele como amigo, vai ser aquele amigo que vos rouba, que vos prende, que vos maltrata, que não quer saber de vocês para absolutamente nada, a não ser para retirar impostos. O Estado não quer saber de vocês. Vocês têm de perceber isso. Metam isso, porque há muita malta que confia no Estado e depois fica admirado porque as coisas não funcionam. É óbvio que não funcionam. Confia no Estado e estás lixado. Deixem aqui like, subscrevam o canal e comentem em baixo o que vocês acharam do vídeo. Eu estou aqui a aparecer os vídeos, portanto, se gostaram deste vídeo, pode ser também gostem de um desses. É isso, malta, fiquem bem e até a próxima.